do Túlio. Sim, mas aqui a gente tem um apoio engastado, né? Então, o grande exemplo que eu cito de apoio engastado é uma varanda de um apartamento, né? Você tem aquela viga em balanço, né? E a parte que tem mais próxima ao edifício, ela está engastada, embutida, possivelmente numa outra viga. Então, esse seria um apoio engastado, uma viga em balanço. Algo mais? Podem mandar a presença de vocês, tá? Eu vou... Parece que aqui voltou a funcionar o meu gravador. Eu vou fazer um videozinho com um resumo de tudo que a gente falou para colocar lá no EAD Box, tá bom? Beleza, sim, boa noite. Ok. Beleza, podem mandar a presença aqui de vocês. E eu vou fazer o videozinho aqui novamente, aí vai dar uns 15, 20 minutos. E aí ele ficará lá disponível na aula 4 para vocês, tá? Vejam a nota que vocês tiraram, tá? Depois lá no EAD Box. E alguns já ainda não haviam entrado, mas os motivos aí, a maioria que não obteve aí uma nota melhor é por conta de ou troca de unidade ou não apresentou os cálculos ou não colocou unidade, enfim, coisas assim dessa natureza, certo? Bom, então um bom descanso aí a todos e até quinta. Professor, Oi. eu posso estar abandonando a presença depois, porque meu outro celular descarregou e eu estou encerrando ainda. E está descarregado o outro celular. Eu posso, quando Tá chegar bom. no hotel, posso estar enviando? Pode mandar, sim. Tá ok, então, professor. Só não esquece de mandar para eu computar direitinho, mas pode mandar sim. Tá ok, então, professor. Obrigado. Nada. Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Bom, meninos, então por hoje é isso aí. Vocês estão muito mudos. Mas tá bom, né? Beleza, pessoal. Boa noite. Beleza. Boa noite, professor. Vai, Palmeiras. Vai, Palmeiras. Boa noite aí, pessoal. Firmeza. A chamada de um outro número aí, que o meu deu pau, tá? Bom, então vamos aqui na gravação, né? Do que falamos hoje. Falando dois assuntos, tá? O primeiro assunto aqui falando a respeito dos vínculos ou dos apoios. O apoio simples ou articulado é um apoio que suporta reações normais ao plano do apoio, formando-se ângulo de 90 graus, um ângulo perpendicular a essa carga aplicada. Representado dessas duas formas, ou aqui o meu plano horizontal e um vazio, ou aqui o meu plano horizontal e rodízios, rodinhas embaixo desse apoio. Então, se eu tenho uma carga vertical, ele suporta essa carga através da sua reação sem maiores problemas. Porém, se eu tenho aqui uma carga horizontal que esteja paralela a esse plano, esse apoio ele escorre, tá? Ele corre. Então é extremamente interessante observar aí na questão dos rodízios dessas rodas embaixo, que acaba gerando esse colapso na minha estrutura. Para sanar esse tipo de problema, nós temos o segundo tipo de apoio, o apoio articulado fixo, que além de suportar essas reações normais, que são as reações que formam 90 graus entre o seu ponto de aplicação e o plano, ele suporta também as reações e as cargas horizontais, que são paralelas a esse plano de atuação, como observado aqui nesse apoio. Então, esse apoio fixo suporta
tanto as cargas verticais quanto as cargas horizontais. Suporta esses dois tipos de carga sem maiores problemas. Lembrando que estamos fazendo aqui esse vídeo para colocação do canal lá do EAD Box, tá bom? Então ainda continua aqui gravando. Nossa aula já foi, né, dada, né, mas o vídeo não foi gravado. Vamos lá. Último apoio, apoio engastado, tá? onde eu tenho um grande exemplo de um apoio engastado. Um apoio engastado ele é observado, conseguimos observar ele em alguns tipos de laje, né? Laje de prédio. Laje não, perdão, em varandas de prédio, né? Eu tenho lá um engaste, essa viga engastada, essa viga que está em balanço, ou seja, tem uma ponta aqui solta, né? Ela não tem nenhum apoio e uma de suas extremidades está engastado. Então ele suporta as cargas tanto da natureza vertical quanto da natureza horizontal, além de gerar um momento interno nessa parte engastada que acaba suportando essa estrutura em balanço. Tá? Então isso é um apoio engastado. Se eu tenho uma estrutura biapoiada, eu tenho dois apoios aqui, o meu apoio fixo e o meu apoio móvel. E eu tenho aqui as cargas P1, P2 e P3, sendo que entre essas cargas eu tenho algumas cargas inclinadas e fazendo-se a sua decomposição de forças, eu tenho a parcela que vai para um dos apoios e a outra parcela que vai para outro tipo de apoio. O que eu consigo falar aqui com clareza e de uma forma direta? Num apoio móvel, eu tenho apenas a incidência e o suporte, né, a sua reação de cargas, que são perpendiculares ao plano de apoio, ou seja, formam 90 graus como esse plano. Eu não tenho incidindo sobre esse apoio, que aqui é representado como o apoio B, cargas ou reações horizontais. Porque se eu tivesse, nesse momento, essa estrutura correria, esse apoio correria, haveria um colapso incidindo nesse apoio, e isso não é benéfico e não queremos isso nesse nosso apoio. Já no nosso apoio fixo, eu tenho a incidência, acabo tendo a reação das cargas para sanar, né, para segurar as cargas P1, P2 e P3, tanto reações horizontais quanto reações verticais. Tá? Então isso é mostrado aqui pela reação vertical em A, né, do apoio A, e a reação horizontal em A. Essas reações, trabalhando de uma forma conjunta com essas cargas que são aplicadas, elas acabam gerando o que nós chamamos de equilíbrio de corpos, com as equações da estática que vocês já vêm trabalhando na parte do Túlio. Segunda parte da nossa aula de hoje, um resumo, lembrando que já vimos ela, porém o vídeo deu problema. Falando de momento, tá? O que vem a ser momento, né? Momento, ou torque, para os nossos colegas mecânicos, é a multiplicação de uma força e com um braço de alavanca. Sendo que, quanto maior esse braço de alavanca, menor precisa ser essa força para que eu chegue em um determinado giro. E o contrário também é verdade. Quanto menor este braço de alavanca, maior precisa ser essa força para que eu chegue em um estado de giro qualquer. Por convenção, temos que momentos que giram anti-horário, eles são positivos. Momentos que giram de forma horária são negativos. Estamos trabalhando com essa
convenção colocado mais abaixo aqui no nosso quarto tópico. Então, vem aqui, o momento horário por convenção é adotado como negativo e o anti-horário como positivo. Conforme exemplificado aqui, né, eu tenho a carga F, né, sendo aplicada aqui. Esse momento que vai ser girado aqui, que vai surgir aqui, sendo anti-horário, né, o caminhamento do relógio, ele é positivo. E o contrário também, estamos trabalhando com a convenção que o momento que torna-se, que aparece aqui horário, ele é negativo. Primeiro tópico, o momento trabalha sempre com a aplicação de uma força perpendicular ao plano da estrutura. Lembrando que estamos aqui só gravando para poder ter no nosso EAD Box. Já foi a nossa aula, hoje já foi finalizada. A unidade do momento é Newton vezes metro. Se eu tenho a força em newtons e o braço em metro, Newton vezes metro e não Newton por metro, não confundam. Caso a força de aplicação não seja perpendicular, deve-se realizar a decomposição de forças, ou seja, isso aqui deve ser sempre perpendicular, né? Ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Eu sempre tenho que ter 90 graus entre o eixo da estrutura que eu estou trabalhando e a força que está sendo aplicada nessa estrutura, tá? Para que haja o momento. Então, esses são os tópicos aí colocados como momento. Um exemplo, né? Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons, ou seja, o que falamos há pouco aí, eu preciso que haja a formação, né, de 90 graus entre essa força que eu estou aplicando, que aí no caso representado pela força F, que seria a minha mão, né, meu braço, e a folha da porta, né, o eixo da estrutura, tem que ter 90 graus, ou seja, tem que ser perpendicular para que haja um momento. Se não for perpendicular, eu tenho que ver a decomposição de forças e achar a parcela perpendicular, porque apenas ela estará atuando para que eu considere um momento nessa ação aí de abertura e fechamento de porta. Bom, então vamos lá novamente, né? Suponha que para fechar uma porta de 0,8 metros de largura, uma pessoa aplica perpendicularmente a ela uma força de 3 newtons, como mostra a figura abaixo. Determine o momento dessa força em relação ao eixo zero, ou seja, em relação à dobradiça dessa minha porta. Então a fórmula de momento é momento igual força vezes distância, vezes esse braço de alavanca, né? Ou seja, essa distância entre onde é o meu ponto de giro e onde eu estou aplicando a força. No caso aí do exemplo, é a distância entre F, né? A força F, e a dobradiça da porta, né? O eixo de giro da porta, que é o eixo O. Então, momento, né? Se ele vai gerar aqui um momento horário, né? Então vimos aí pela nossa convenção que o horário é negativo, então eu já estou pondo aqui menos, né? Então o momento é menos 3, que é a força, vezes 0,8. Então esse momento, chegamos aqui em menos 2,4 newtons metro, ou seja, eu preciso desse momento, eu aplico, né? Esse momento ele surge derivado da aplicação dessa força multiplicado por esse braço de alavanca, e isso gera-se esse momento. Bom, observe que no exemplo da porta, né, esse exemplo que falamos aí anteriormente, quanto maior for o braço de alavanca, menor força será necessária para que o momento ocorra, esse momento de abertura e fechamento de porta. O contrário também é verdade, pois sabendo-se que o momento para a abertura da porta é menos 2,4 newtons metro, se diminuirmos o braço de alavanca, será necessário uma força maior para que o efeito de abertura ocorra. Em números, observamos aí, uma porta com 1,6 metros, eu dobrei o tamanho, eu dobrei a largura dessa porta. Então, se eu tenho esse mesmo momento de 2,4 newtons metro,
falando sem módulo, né? Eu quero saber quem é a força. A fórmula de momento, força vezes distância, menos 2,4, ou se eu quiser pôr 2,4 não tem problema, trabalhando em módulo, igual força vezes 1,6. Isolo a força, chego numa força de 1,5. Ou seja, uma força que é a metade. O que acontece? Eu dobrei o braço de alavanca, eu não preciso mais daquela força de 3 newtons. Basta-me metade dessa força, de 1,5 newton, para que haja esse efeito de abertura e fechamento dessa porta. O contrário, agora, com um exemplo ali, usando-se aí uma porta com a metade, né, do tamanho, de 0,4, eu quero saber quem é essa força. Aplicando-se ali na minha fórmula de momento, né, mais uma vez, menos 2,4 igual F vezes 0,4, isolo a força, chego, com essa equação de primeiro grau, numa força de 6 newtons. O dobro, né, do que temos do primitivo aí desse nosso exemplo. Se eu diminuir pela metade esse braço de alavanca, eu tive que aumentar para o dobro essa força para que houvesse esse mesmo momento. Então, esse parágrafo que nós falamos agora aqui, ele é exemplificado nesses cálculos que falamos agora há pouco. Esse material já está disponível lá na nossa aula 4, né, dessa parte 2 de resistência dos materiais. Já os dispensei aqui da disciplina, né, da noite, né? Então, vocês já até mandaram a chamada de vocês. Se porventura tiver alguém aí que não mandou a chamada ainda, pode mandar. E eu fiz esse vídeo aqui apenas para constar um resumo do que nós vimos aqui durante a noite toda, tá? Então eu vou colocar esse vídeo lá no EAD Box e no meu canal do YouTube para que vocês sanem dúvidas caso haja essas dúvidas. Então eu vou finalizar o vídeo e mais uma vez agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima quinta-feira.